RBS mandou R$ 5. Boa noite, Bisoto. Como convencer cristãos com o discurso prendeu, matou? Como argumentar? Eu vou argumentar com Lucas 22:36. Deixa eu só pegar na versão católica aqui. Lucas 22. Aqui. Vou começar do versículo anterior, Lucas 22:35. Quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, quem está falando aqui é Jesus, tá? Não sou eu. É nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora quem tem bolsa, tome-a, e também alforje. Quem não tem espada, venda o seu manto e compre uma, porque vos digo que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Foi posto entre os malfeitores, porque as coisas que me dizem respeito estão perto do seu cumprimento. Eles responderam, Senhor, eis aqui 2 espadas. Jesus disse-lhes, basta. Vão brigar com Jesus. Vão brigar com Jesus. Vocês acham que prendeu, matou um problema por conta disso? Então reclama lá com Jesus. Reclama com o nosso Senhor Jesus Cristo. Prendeu, matou não é um problema para cristão. Kim Prime da missão mandou R$ 20. Salve Bisoto, que bom que voltou. Vive CS falando sobre o Nicolas na live com o Junito. A situação dele é bem delicada. Se o Flávio ganhar, o clã bolsonarista vai colocar ele na coleira. Se ele sair como traidor, eu não sei se ele consegue manter engajamento como traidor. Se o Renan ganhar, acabou para ele e para os bolsonaristas. O melhor cenário pro Nicolas é o Lula vencer. Nicolas precisa que o PT vença. Não, o Lula não será candidato. O Haddad será o candidato. O problema é que esse cenário é muito improvável. Rafael mandou R$ 10. Fala Bisoto, acha que pode acontecer, em alguma medida, com o Renan, o fenômeno do voto envergonhado, tal qual o Trump e o Bolsonaro? Sabendo que muitas pessoas, bolsonaristas, foram treinadas para rechaçar o MBL diante dos outros, contudo, visto que é inevitável perceber o quanto o Renan é bom, acabem votando nele. Abraços. Rafael, bolsonarista treinado para rechaçar o MBL é só o bolsonarista engajado em rede social. Eu conheço muitos bolsonaristas, assim, bolsonarista doente, de WhatsApp, de grupo do Facebook, que nem sabe da existência do MBL aqui em Santa Catarina. Nem sabe. Esse é um público muito, muito restrito. Eu não acredito em voto envergonhado. Eu acredito em incompetência de instituto em captar. Cara, que voto envergonhado do Trump. A Atlas foi lá e acertou o resultado da eleição. As pesquisas diziam que o Trump ia vencer o tempo inteiro. Tem pesquisa democrata que claramente manipulou o resultado. Eram as únicas que davam a camala competitiva. Mas os institutos minimamente sérios sempre deram a vitória do Trump. Bolsonaro, em 2018, aconteceu um fenômeno, aliás, 18 e 22, que acontece desde 2002. Desde 2002, todo candidato antipetista tem pelo menos 5% a menos em pesquisa do que ele faz na urna. Desde 2002, repete sagrado. 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Todas essas eleições é a mesma coisa. A culpa é dos institutos, não é do voto envergonhado. Eu não acredito em voto envergonhado, em eleição nenhuma. Kim Prime da missão mandou R$ 21. E mesmo se o Lula vencer, o Renan não poderia ser um grande destaque nas eleições, porque se o Renan perder sendo um candidato extremamente promissor, isso seria péssimo para o Nicolas, ou seja, a situação do Nicolas é muito delicada. Ele só pode se candidatar daqui a 8 anos. É bom lembrar quem era o Aécio 8 anos depois de 2014 e quem era o Serra 8 anos depois de 2010. 8 anos e uma vida na política. Sim, uma eternidade. Cinzento mandou R$ 5. Hey Bibi, minha pequena contribuição, pois esse mês tô liso. Muito obrigado, Cinzento.
David mandou R$2,50. Boa noite, Eduardo. Será que Lula vai desistir da reeleição? Eu vi seu corte lá na Bravo. Será que Flávio Bolsonaro vai ganhar? Será que Trump vai colocar a mão nas eleições? Deixa só eu colocar um cinzeiro aqui que eu acabei de me ligar, que eu acendi o cigarro e eu tô sem cinzeiro aqui. Só um pouquinho. Voltei. Sim, Lula vai desistir. Flávio é favorito por hora. E os Estados Unidos sempre botam a mão em eleição no Brasil. Sempre. Em todas as eleições. Não há uma única eleição em que os Estados Unidos não se metam por aqui. Felipe mandou R$14. Eu gosto muito das propostas do Renan e do MBL, venho acompanhando desde 2023, mas tenho uma desconfiança muito grande em relação à proposta da bomba atômica. O Brasil não sofreria represálias internacionais? Se é para ser feito, não deveria ser algo muito sigiloso, não citado na campanha, um programa 100% secreto. Felipe, depois que nós ganhar, nós tornamos o projeto sigiloso, tá? Pode ficar tranquilo e nós vamos morrer negando que foi feito qualquer coisa. Cara, você não constrói massa crítica política para um programa dessa envergadura sem dizer na eleição que você pelo menos tá pensando em fazer. Que aí você não faz. Aí você não tem coragem de dizer isso em campanha, você não vai ter coragem de fazer nem o programa secreto, saca? É simples assim. Precisa, se quiser ser feito, precisa ser dito. Depois, estando no poder, daí nós ficamos quietos. Daí nós não tocamos nunca mais no assunto. Vão saber quando nós testar primeiro e aí vão descobrir que nós tínhamos. A propósito, para quem não sabe, o Brasil tem uma tecnologia extremamente avançada no campo nuclear. Seja na energia, seja no uso militar. O problema é que nós paralisamos tudo por causa do desgraçado Tratado de Não Proliferação, que terá que ser denunciado em algum momento, provavelmente no final do segundo governo. Anônimo mandou R$2. Boa noite, biscoito. Eu ainda lembro daquele timaço do Internacional de 2006. Mesmo sem ser colorado, tenho muitas lembranças. Te engatava no meio. Fernandão era um timaço. Engatava a puta que te pariu. Renan Psicodélico mandou R$8. O ideal não seria fazer um tour por estados com maior potencial de adesão, e São Paulo, para garantir quem sabe 12 a 15% antes de iniciar a campanha? Como está funcionando o gabinete de decisões para a construção do projeto? A divulgação de um campo de comunicação e troca de ideias entre os militantes seria interessante para o aumento da eficiência da campanha com a troca de XP. Conhecendo você hoje. VLW. Renan Psicodélico, o Renan tem um grupo de pessoas com quem ele conversa, que ele ouve muito e que ele decide. O Renan decide, tá? É por isso que o Renan, por exemplo, não precisa de marqueteiro. O Renan tem experiência política suficiente, tem eleições suficientes para saber o que dá certo e o que não dá e saber quem ele ouve e quem ele ignora. E mesmo quem ele ouve, que ideia ele deve levar adiante, que ideia ele não deve levar. Cara, os militantes conversam muito entre si, tem muita ideia rolando. Eu vou insistir num ponto e não vou cansar de me repetir isso. Troca de ideia é muito legal, mas troca de experiência real, fiz isso e tá funcionando, fiz isso e tá rodando, fiz isso, fiz. Não é acho que deveria fazer. O Brasil tem uma doença, que é aquele negócio de nós temos 200 milhões de técnicos de futebol. Não temos. Também não temos 200 milhões de analistas políticos, 200 milhões de marqueteiros, 200 milhões de publicitários. Façam. Teve uma boa ideia? Faça. Teve um Live Pix aqui falando dos 5 mil panfletos sendo impressos. É a galera fazendo. A galera do Rio fez eventos de quem é Renan Santos, com panfletagem. Adesivo, tem gente botando adesivo em carro. Cada um faz aquilo, mas façam. Só façam. E depois a gente vai testando na prática o que virou mais, o que virou menos, o que rendeu mais, o que rendeu menos.